A fúria assassina, a fúria homicida, não nasce no presente. Ela tem origem no território anterior à memória, no mundo da primeira infância, com abusos e maus tratos que vão acumulando ao longo dos anos até explodir, não raro contra o alvo errado. Eu comecei a ler esse livro e acabei lendo mais da metade dele num dia só, então eu sabia que eu precisava parar ali porque já era de madrugada, porque eu pensei, talvez esse final me surpreenda e eu não quero terminar de ler agora, porque se ele realmente surpreender eu vou ter que gravar agora, provavelmente estarei surtando no vídeo e não é uma boa ideia gravar quando o prédio inteiro está dormindo. Então eu terminei de ler agorinha de manhã e vim gravar o vídeo porque... Eu vou começar dizendo que o prólogo desse livro cita a Anne Frank, então já foi um golpe baixo para mim, porque na primeira página a Anne Frank é citada e eu pensei, acabou, né? Acabou aí já pra mim. E o que acontece? Por que eu fiquei com tanta vontade de ler esse livro? Explicarei pra vocês. E assim, gente, vamos começar por partes. Esse é o livro que parte da premissa de uma das supostas protagonistas não falar. Então a única coisa que eu pensei foi, como o autor vai fazer um thriller em que a suposta personagem principal não fala? Óbvio que a gente teria pelo menos mais um personagem principal, mas me intrigou muito porque é extremamente difícil colocar isso por escrito, colocar uma comunicação não verbal por escrito é muito mais difícil na minha concepção do que colocar a comunicação verbal. Existem muitos diálogos nesse livro, o que faz o livro fluir super bem, por isso que ele é lido tão facilmente, é uma leitura fácil, não tem nada de escrita rebuscada, essas coisas todas, não tem nada disso. É muito, muito, muito tranquilo de ler esse livro, por exemplo, em 1, 2 dias. É um livro perfeito também para uma ressaca literária. Se você tá aí, não consegue ler nada, acabou um livro muito bom ou acabou um livro muito ruim e não consegue ler mais nada, eu indico muito A Paciente Silenciosa. Então sim, a gente parte da premissa da Alicia não falar nada. Eu sei que a pronúncia provavelmente é Alicia, mas aqui falaremos Alicia, porque não somos obrigados a nada. E bom, a Alicia não fala nada há 6 anos, desde que ela atirou, supostamente, na cabeça do próprio marido. Foram 5 tiros na cabeça dele e o começo desse livro me lembrou muito o começo da série Areia Movediça, que eu comentei pra vocês há uns dias aqui no canal. Se você não viu o vídeo, inclusive, vou deixar aqui em cima. Porque a série começa com a personagem principal parada, simplesmente atônita, em choque, diante de uma cena de homicídio, né? Então a gente tem aqui no livro uma cena super parecida, porque a Alicia foi encontrada na cena do crime normal, a vítima na frente dela e ela estava parada em estado de choque, com os olhos abertos, chorando, mas não percebendo que estava chorando porque ela não tinha noção do que estava acontecendo. Então há 6 anos ela vive nessa clínica, ela é cuidada, ela é medicada e, bom, ela não fala. Literalmente, gente, ela não fala uma palavra. Então assim, é muita coragem do autor construir uma história ao redor disso, porque como eu falei pra vocês, eu realmente considero complicado fazer ali a comunicação não verbal. Existe uma grande diferença entre mostrar e falar alguma coisa na sua escrita, na sua história. E esse autor aqui fez as duas coisas com muita maestria, porque é óbvio que ele precisava mostrar mais coisas ao invés de falar, já que uma das personagens principais não falava, mas aí que entra o quê? O diário da Alicia. Ela mantinha um diário e alguns capítulos, não linearmente, tá? Mas alguns capítulos são intercalados com partes desse diário pra gente entender mais ou menos que personagem é aquele que um cara chamado Theo foi investigar, foi conversar com ele e que era parente da Alicia ou que conhecia ela de alguma forma. Quem é o Theo, Bel? Não entendi. O Theo é esse cara que é psicoterapeuta forense e ele simplesmente tá estabilizado na profissão, mora em outro lugar, longe da clínica que a Alicia tá internada. A história se passa em Londres e Cambridge, mais ou menos, é ali na Inglaterra toda, e ele tá bem de boa, tá vivendo a vida dele, é casado, ele diz que a mulher dele é perfeita, a vida é perfeita e tal, aquela coisa. Óbvio que as coisas num thriller, né, nunca são perfeitas, então tudo vai se desenrolando de uma maneira bem adulta, vamos dizer assim, porque os problemas, por mais que sejam problemas que não atinjam somente os adultos, são conflitos mais comuns na vida adulta. Então quando esse cara tem conhecimento da história da Alicia, ele resolve ir pra essa clínica, ele bate o pé querendo ir pra lá pra tentar convencê-la de falar. Claro que todo mundo fala pra ele que é furada, é um navio afundado, ela não falaria, há 6 anos ela não emite um som, uma palavra, nada, nenhum gemido, nada parecido com palavra. Tinha gente que até acreditava que ela não conseguia mais falar depois de tanto tempo quieta. Mas uma coisa intrigou muito o Theo, que foi o fato da Alicia ser uma artista. E ela fez uma pintura em específico que deixou o Theo doido do c...
E aí não dá tempo pra gente pensar muito. Quando a gente vê, o Theo simplesmente já está lá na clínica, então a gente conhece mais alguns personagens que trabalham nessa clínica, tanto quanto o chefe deles, quanto enfermeiras, recepcionista e outros médicos. Aí a gente já começa a entender mais ou menos o emaranhado, e eu achei muito interessante o que o autor fez em relacionar várias vezes a terapia como algo que não somente as pessoas que demonstram uma loucura precisam, vamos dizer assim. Inclusive, bate muito numa tecla que várias vertentes da criminologia defendem, que é o pressuposto de que ninguém nasce mal. E ele coloca uma frase perfeita para ilustrar isso, que eu, inclusive, obviamente, marquei aqui neste livrinho: o bebê não é capaz de odiar a mãe se antes a mãe não odiá-lo. Essa frase define bastante o que a gente fala quando falamos que ninguém nasce mal. Em dada parte, eu também lembrei muito do Holocausto Brasileiro, porque ele aborda bem sutilmente essa questão de manicômios e de tratar ou não a loucura dos seres humanos. E eu também destaquei outra parte que é importante que eu leio aqui pra vocês. O problema é que nos tornamos tão avessos a qualquer tipo de risco que optamos pelo excesso de medicação para não nos expormos. Precisamos ter coragem de conviver com a loucura e encará-la em vez de trancafiá-la. E bom, o que vocês podem esperar desse livro? Muita coisa dita e escrita com uma propriedade bem grande sobre o assunto. Inclusive, não dizendo que eu vim direto gravar depois que eu terminei de ler. A única coisa que eu fiz antes de vir aqui gravar foi pesquisar se o autor trabalhava na área, se ele era criminólogo ou mesmo psicoterapeuta, se tinha alguma experiência. E fiquei bem surpresa ao ver que ele não tinha formação na área, muito embora ele já trabalhe com roteiros há um bom tempo, e ele é aí amigo de algumas celebridades de Hollywood, inclusive. E a coisa que mais me deixou surpresa, de longe, foi que esse daqui é o primeiro livro dele. Eu achei fenomenal, ele respeita bastante as profissões que trabalham com isso. Tem uma propriedade que, com toda certeza, ele conversou com profissionais da área, porque eu acho praticamente impossível que você tenha essa noção simplesmente lendo e lendo e lendo artigos, porque precisa sim da opinião de alguém que está dentro do meio. Em relação à história, Bel, o que eu posso esperar? Você precisa ler esse livro no momento que você não tem mais nada pra fazer depois disso. Porque assim que você abre, é impossível de colocar ele do lado pra dormir. Vamos conversar sobre os plots. Oh meu Deus, Bel, você se surpreendeu? Ele realmente te surpreendeu, etc. Esse assunto em relação aos thrillers me incomoda um pouco, porque vocês sabem que suspense psicológico, thriller e terror é o meu gênero favorito de leitura. Eu leio muito, consumo bastante, e algo que me incomoda nessa espera por thrillers é quando a pessoa chega e fala que não gostou de determinada história porque já imaginava o final, já tinha noção de que aquilo aconteceria e tal. E eu acho que isso é subestimar muito um thriller, porque o thriller tá ali não é pra surpreender somente, né, pra surpreender você e você terminar e pensar, meu Deus, jamais imaginava isso, porque a partir do momento que você lê bastante, consome bastante esse gênero, é algo bem difícil de deixar ultra surpreso com alguma coisa que acontece. Mas por que eu acho que subestima bastante um livro e uma história quando a gente vai ler um thriller esperando somente surpresas e surpresas e isso e aquilo? Porque o thriller tá ali pra deixar você eletrizado durante a leitura. Se ele te prende, se ele te deixa desesperado e muito motivado a continuar lendo pra entender o que aconteceu, ele cumpriu de certa forma o seu papel, porque ele deixou você ali grudado no livro, e esse é o objetivo de um thriller. Lógico que não tem nenhum problema em dar nota porque você não gostou da história, óbvio, né, gente? Isso é opinião de cada um. Eu gostei demais da história, muito mesmo. Existem dois plots, mais ou menos. Tem o grande plot, que é o porquê que ela não fala tanto tempo, e se ela vai falar ou não, se o Theo realmente vai ajudá-la ou não. A gente conhece muito também sobre a vida do Theo, e em determinado momento, vamos dizer assim, numas 5, 6 páginas do começo do livro, torna até um pouco entediante saber tanto sobre a vida dele, porque eu fiquei pensando, cara, eu não quero saber tanta coisa da tua vida. Muito embora seja importante sim pro leitor, no final vocês vão entender o porquê. Eu fiquei meio assim, porque eu já entendia mais ou menos o que ele queria, eu achava que eu já conhecia ele o bastante, então assim, não precisava saber tantos detalhes, né? Também ele tem alguns comentários bem machistas, o que eu achei sim que foi proposital o autor colocar. Mais ou menos uns 55% do livro, bem pouquinho assim, depois da metade, eu já sabia basicamente assim o que tinha acontecido. Na verdade eu imaginava já, e realmente isso aconteceu, mas existe outro plot, que não é assim o maior plot do livro, e sim outro plot que eu não imaginava. Eu fiquei tipo, gente, como assim, sabe? E volto a dizer, se
você tá acostumado com o gênero thriller e suspense, etc., é bem difícil não ter passado pela sua cabeça. É claro que pode acontecer, óbvio, e é o que a gente mais ou menos espera, mas eu acho que as grandes chances são de ter passado em algum momento pela sua cabeça que aquilo poderia acontecer, assim como várias outras teorias. Gente, eu tive cada teoria maluca sobre esse livro, vocês não têm ideia. Eu vou comentar com o pessoal do Clubel, se você não sabe o que é o Clubel, aqui embaixo na descrição tem o link pra você clicar e ver o que é o Clubel. Basicamente é você apoiar o canal aqui mensalmente, e aí você tem conteúdos exclusivos, você se torna membro do Clubel. E eu vou comentar com o pessoal depois o que eu fui achando e alguns spoilers também que eu não falo aqui em vídeo. Mas assim, o que vocês precisam saber é que ele é um livro muito, muito eletrizante e difícil de largar. É um thriller que eu realmente achei que faz jus ao livro. Foi um dos melhores thrillers que eu li nesse ano, e também eu acho que foi um dos melhores thrillers que eu li nos últimos tempos, porque é realmente um livro que faz jus ao gênero thriller. A gente não consegue deixar esse livro de lado. Tudo que foi abordado com grande sensibilidade, a sensibilidade que o assunto merece, como homicídio, assassinato, relações interpessoais, transtornos mentais e o que as pessoas acham que são soluções para esses transtornos. Eu vou deixar, como sempre, o link para comprar o livro aqui embaixo na descrição. E bom, eu dei 4.8 estrelas porque a construção de certo personagem me incomodou um pouco ao longo do livro. Eu esperava que fosse aparecer mais coisas de tal personagem, mas na verdade não tinha muito o porquê das coisas que tal personagem fez ou fazia. E, enfim, não vou entrar em mais detalhes. É um livro recomendadíssimo, bem escrito, escrita leve, fluida. Gente, simplesmente peguem esse livro pra ler, sejam felizes, pelo amor de Deus! E ó, só um segredo nosso, se você assistiu até aqui, eu deixei uma foto desse livro lá no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não me segue, inclusive, aproveita pra seguir. E se você tem Instagram, vai lá na foto e comenta qual o último thriller que te deixou simplesmente fissurado, viciado nele e que você não conseguiu largar de jeito nenhum. Eu realmente quero saber, porque eu quero colocar mais thrillers na minha lista, que já é quase infinita. Um beijo e eu vejo vocês no vídeo que vem. Tchau!